Assim, tentando não resolver a polêmica, mas como eu vejo isso tudo? Cara, não, a Bíblia ela não precisa ser atualizada no sentido que, cara, se descobriu tal coisa, porque às vezes a gente tem, talvez a minha resposta vai ser muito longa, mas alguns dizem assim, cara, a ciência é um problema e a gente tem medo da ciência. Não, cara, a ciência ela é amiga, porque a ciência, de uma certa forma, ela é empírica, ela prova e eles, cara, isso aqui está provado, é assim mesmo. Uma vez que ela prova, ela nos ajuda a própria leitura da palavra, coisas que talvez nós não estamos vendo, poder vê-la com uma melhor exatidão. Exemplo, né? Galileu Galilei, em 1500, diz a Terra é redonda. A igreja dizia não pode. Fizeram com que ele voltasse atrás, tirando os terraplanistas que acreditam que a Terra não é redonda. Mas, olha, ele já mexeu com calvinista, com terraplanista. Vai anotando aí, gente. Não sou eu que estou botando aqui. Depois eu venho, aí levanto esses pontos, aí diz que eu que estou botando entre linhas. Assim. Enfim, mas em 1500 a igreja acreditava o seguinte, que a Terra era totalmente plana, porque Jesus subiu ao céu, desceu ao inferno, né? Então, assim, cara, tem que ser plana e tu sobe e tu desce. Não tem como ela ser redonda, nem arredondada. Ela tem que ser plana, planaça, assim, né? E aí eles fazem com que o Galileu Galilei retire, e aí ele retira, então, para não ser queimado numa fogueira como herege. Né? Eles pedem com carinho. Pedem com carinho, tira, senão tu vai ser queimado. Isso, é tranquilo. Aí ele tirou. Bem tranquilo. O pessoal, ele até acha melhor eu mudar. Pensando bem, acho que é diferente. Pensando bem, tiramos. Hoje a gente, tirando os terraplanistas, hoje a gente não questiona nessa terra redonda ou não. E aí tu pega um texto de Isaías, por exemplo, que diz assim, e Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Como é que a gente nunca viu esse texto antes? E está lá na palavra. O que a ciência fez? Ela nos fez interpretar a Bíblia, olhar para a Bíblia, sem necessariamente alterar a Bíblia, mas entendê-la a partir de uma perspectiva. Então nós vemos, por exemplo, escravidão. Cara, hoje não faz sentido escravidão, mas nós vemos a Bíblia, ela não, em alguns momentos, ela não diz assim, liberta esse escravo. Ela diz, cara, recebe ele, como a carta a Filemon, que é o que surgiu a leitura do Ed, né? Mas na própria carta, ao mesmo tempo, tu vê, logo depois, no final, ele diz, cara, não receba-o como escravo e sim como amigo. Ele está devolvendo o escravo, né, Filemon, está devolvendo Onésimo a Filemon, e diz assim, cara, mas recebe-o como amigo. E se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, que eu pague a ele, que ele não te deva mais nada. Primeiro assim, falando de escravidão, a escravidão naquela época não é que nem é hoje, né? A gente olha sempre a ideia de escravidão a partir da perspectiva brasileira, né? Dos navios negreiros, do senhor, né? O capitão do mato, aquela coisa toda. Cara, não era nessa perspectiva, eram escravos que eram alimentados, que tinham casa, que tinham tudo, que eram bem tratados, mas que não tinham liberdade. Então tá ruim, precisava de liberdade. E Paulo, ele administra isso. Nós vemos, por exemplo, a questão da mulher. Cara, era uma cultura extremamente machista naquela época, né? Então, veio vindo ao longo disso. Mas hoje tu olha para lá, tu vê que Jesus, cara, conversava com mulheres, Jesus era sustentado por mulheres. Lucas 8 fala disso, as viúvas, imagina isso, cara, as viúvas sustentavam Jesus. Tu imagina hoje tu chegar e dizer assim, olha, sabe o pastor tal? Então, tem um grupo de viúvas que pegam do que elas ganham do INSS delas e sustentam o pastor. Os caras dizem, é um salafrário. Mas acontecia com Jesus, Jesus era sustentado por mulheres. Jesus aparece, conversa com mulher samaritana, que todo mundo rejeitou. Então nós vemos hoje na Bíblia, olhando lá, cara, não, eu consigo encontrar na Bíblia, sem necessariamente ter que fazer uma releitura dela, no sentido de olhar, mas o mundo diz isso, então o que a Bíblia diz? E eu encontro lá suporte para isso.